Bem, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma live do Rovares. Hoje, na segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Hoje eu vou bater um papo com a Alessandra, campeã mundial de basquete com a seleção brasileira, da geração da Hortência, da Magic Paula, de outras grandes jogadoras assim como ela, que nos orgulham muito, de terem vestido a camisa da seleção, de terem vencido competições em nível mundial, tá bom? Antes de a Alessandra entrar e a gente conversar com ela, quero agradecer o apoio aqui do Luca Delivery, melhor pizza, melhor massa da cidade, também a Clínica do Atleta, meu amigo Dr. Alisson Almeida, Dr. Lúcio, um forte abraço. Também agradecer ao Chai Natal, melhor comida oriental aqui da região. Também, como não poderia ser diferente, agradecer ao Sabor da Terra, que temos aí produtos de altíssima qualidade aqui da nossa região, camarão, queijo, ovos, tudo de qualidade. Agradecer também ao apoio do Centro Automotivo G. Soares, um abraço para o Eric Soares e também um abraço para o Janderson Honorato, todos que fazem a Honorato Barber Club. Para quem está participando da promoção aí do O Presente é Seu, quero agradecer a todos pelas felicitações, aí, pelas mensagens do meu aniversário ontem e os presentes que eu vou dar a vocês no meu aniversário, a gente vai divulgar depois. Então, a todos que mandaram mensagens, a Alessandra já está aqui para a gente começar a conversar um pouco sobre a história dela, sobre conquistas, sobre muita coisa boa. Olha aí, já está a Alessandra com a gente aqui. Deixa eu só dar uma organizada para a gente enquadrar melhor. Alessandra, primeiramente, agradecer de forma ímpar para mim como jornalista, como pessoa que adora o esporte, ter essa oportunidade de bater um papo com você. E na mesma intensidade que eu agradeço a você, tenho que agradecer a um amigo em comum, que é o Max, que foi quem viabilizou essa conversa aí, minha com você, e de todos aqui que acompanham o esporte, que gostam de esporte aqui na Paraíba. A gente sabe que as coisas ainda aos poucos vão voltando ao normal, inclusive lá na TV Itararé, retornei hoje com o Itararé Esportes, e as pessoas vão voltando a respirar esporte com mais naturalidade, né, Alessandra? Eu acho que isso aí vai ser uma questão gradativa, saber como é que você está passando por esse momento. Boa noite, um prazer tê-la aqui, viu? Boa noite, Rovares. Muito obrigado pelo convite e tem que agradecer também o Max, que é apresentador de vocês, que ele intermediou essa live. Boa noite a todos os seguidores. Boa noite, Paraíba, uma terra que eu gosto muito. Eu morei em Recife, é muito para João Pessoa. Não conheço ainda Campina Grande, estou esperando o convite, Não falta não, só não dá para lhe convidar para conhecer o São João, que infelizmente esse ano não aconteceu em junho, fala-se em outubro, eu acho bem improvável, mas já fica o convite para você aí ano que vem, se Deus quiser, tá tudo normalizado e vir conhecer aqui o maior São João do mundo. Eu espero, é importante agora todo mundo tá bem, tomar os devidos cuidados, pessoal? Não é que tá flexibilizando, vamos sair que nem louco doido pela rua, porque agora o máximo cuidado que nós tomarmos e também com nossos entes queridos e família é importantíssimo para nossa saúde e para a saúde das pessoas alheias. Então, isso é de primordial, é o assunto do dia, porque muitas pessoas como eu ainda não estou trabalhando, então por que eu vou ficar na rua fazendo o quê? Zanzando para fazer o quê? Então, eu só vou para fazer as coisas essenciais mesmo. Pois é, Alessandra, aqui em Campina Grande as coisas começando um pouco a voltar ao normal hoje, com academias, parques públicos passando a serem abertos de forma gradativa e tudo mais, mas como você disse, não é porque as coisas vão voltando ao normal que o pessoal tem que sair fazendo tudo como fazia antes, para que essa flexibilização aconteça e continue, as pessoas vão ter que continuar tomando cuidado, ou até aumentar ainda mais, porque agora elas estão mais na rua, estão menos em casa, então é essa a situação. Ô, Alessandra, fala um pouco aí o que é que hoje você está fazendo, Você está em casa aí, durante esse momento, mas o que a Alessandra tem feito aí, trabalhado, depois que... Como é que se diz aí? Pendurou a basqueteira? Como é que fala? No futebol pendurou a chuteira. Como é que fica aí? Basqueteira, no Nordeste fala basqueteira. Bom, eu ainda continuo jogando, eu jogo no Paraná, em Ponta Grossa, no NBPG, Esse seria o último ano, mas não sabemos se vai ter campeonato. Acho a LBF foi a Liga de Basquete Feminina, ela foi
cancelada por razões Isso. de saúde sanitárias também. E então agora nós temos que preservar a saúde. Eu penso que o mais importante agora, principalmente porque é um esporte de contato, né? O futebol é diferente, sabe, Rovares? É no aberto, entendeu? Dentro de um ginásio tem mais particularidades, o contato é maior. Não estou dizendo que o futebol não tenha contato também, Sim. mas o importante agora é conseguir ficar em casa, como eu disse, permanecer em casa e tipo, antes da pandemia eu trabalhava, já sou treinadora, acabei de fazer educação física o ano passado, eu tinha já o CREF provisionado desde 2013, mas por causa de uma amiga, por causa de questão de preparo físico, eu fui fazer educação física para entender a fisiologia, para entender métodos de treinamento, tudo. Eu dou aula para crianças e adolescentes, personal trainer aqui em São Paulo, trabalhava com a NBA School, com o Hoops Park, e também sou treinadora da Universidade Mackenzie aqui em São Paulo, da seleção feminina, já fazem 2 anos. E nessa pandemia dou aula online, tento me manter fisicamente dentro de casa. Eu moro no centro de São Paulo, então é muito mais perigoso para a questão do ar, questão de muitas pessoas circulando. Então treino dentro do apartamento, não reclamo perante a isso. Sabemos que é a única coisa que nós podemos fazer que eu posso fazer, que eu posso também auxiliar as pessoas que estão no batalhão de frente, né? O mínimo contato possível, saio só para as coisas essenciais, supermercado, muitas vezes tem que ir no banco, porque vai que o app não está funcionando, alguma coisa você tem que resolver, ou no correio, mas não de ficar zanzando por aí. Então, essa é a minha vida. Eu estou estudando também, que eu estou ingressando no mestrado. Então, o meu tempo livre é dar aulas. Eu tenho alguns alunos que eu dou aula online. E me manter fisicamente bem, não é só questão de ser jogador, é questão de qualidade de vida, né? Nós temos que pensar sobre isso. Eu trabalho com isso também, não sou só personal de basquete, sou personal trainer para qualidade de vida. E tento auxiliar as pessoas que me procuram com uma palavra amiga, um oi, tudo bem? E como eu joguei muitos anos fora do Brasil, eu tenho até meus amigos, parece, infelizmente, essa situação fez nós aproximarmos muito mais das pessoas, né? Até pessoas que nunca pensamos que nós iríamos bater um papo um dia. E também faço algumas lives no meu Instagram. Isso, eu acompanhei já algumas aqui, e é o que o diga, né? Porque eu também não imaginava que ia ter essa honra aqui, durante um momento de dificuldade, de bater um papo com você, que eu vi jogar, né, de vários anos aí, e acompanhava. Não que o momento, a gente, assim, até às vezes é um pouco ruim comparar aquele momento com esse momento, mas em relação a números não há o que a gente questionar. Na época em que você jogava na seleção, a seleção disputava títulos, conquistava títulos, participar de Olimpíada era, assim, natural. Hoje em dia tem Olimpíada que não participa, então é uma situação mais complicada, mas a gente vai chegar lá. Fala um pouquinho, Alessandra, eu gosto de saber um pouco da história, e o pessoal também eu acho que é legal. De que forma você entrou no basquete? Onde é que o basquete aparece na sua vida? Lógico que a altura ajudou muito, né? Porque se fosse baixinho era complicado, mas onde é que o basquete entra na sua vida lá quando criança, quando jovem? Como é que foi? Bom, foi assim, o seguinte, eu acho que não fui eu que escolhi o basquete, foi o basquete que me escolheu, né? Eu perdi minha mãe com 4 anos de idade, meu pai com 14 anos de idade, e eu comecei a fazer esporte numa escola pública, sou de escola pública, escola estadual aqui da cidade de São Paulo, nasci no centro de São Paulo, e quando a minha mãe morreu com 5 anos de idade, eu fui morar perto da USP, atrás da USP, no Butantã. Para quem não conhece, é a universidade aqui da Estadual de São Paulo. E lá tinha bastantes professores que incentivavam já o esporte. E eu agradeço esse professor de educação física que me jogou na quadra, porque eu sempre fui muito grande, né? Com 6 anos de idade, eu tinha quase 1,60 m, sabe, Robares? E nisso eu entrei na quadra, uma molecona grande, magrela, com 10 anos de idade, mas eu não fui só para praticar o basquete. Era uma aula, uma atividade física, né?
eu joguei vôlei, basquete, handball e atletismo. O primeiro que eu saí foi o atletismo, porque no segundo treino tinha uma prova de 800 metros no CPUs. Não sabia nem correr direito. O que aconteceu? Eu passei mal. Aí eu fui embora. Ainda mais que o calor tava aquele dia em São Paulo, que você sabe, São Paulo, quando tá 42 graus, ninguém merece, né? Nós não estamos acostumados com isso. Handball era, para mim, não é que eu não goste, vou falar para você. Não entendia, não era aquela turma que me identificava na época. Como criança, você sabe que você identifica até com a turminha, com o professor, tudo. Então, já deixei já no primeiro ano, depois de um mês. Aí eu fiquei no vôlei basquete. No vôlei, eu joguei 2 anos federada, dos 12 aos 14 anos, no São Paulo Futebol Clube. E o basquete era a turma que eu mais identificava. Eu já participava dos torneios escolares, torneios dos clubes da prefeitura, que não existe mais aqui em São Paulo. E era minha paixão. Com 12 anos de idade, eu já jogava vôlei, estava indo para São Paulo. O que aconteceu? Com essa coisa de família desestruturada, o meu pai, eu recebi um convite para ir jogar em Sorocaba, na época eu jogava Hortência, Minercal, sabe? E meu pai não deixou, porque como nós os irmãos tínhamos sido reunidos naquele momento para morar com ele, e aí eu fiquei no vôlei e treinava como esporte já para a questão de ser atleta, e jogava basquete na escola meio escondido, sabe? As ligas escolares. Com 14 anos, quando meu pai morreu, eu fui fazer um teste em Piracicaba, eu passei, aí mudou minha vida. Eu fui jogar basquete, respirar basquete e treinar basquete. Fiquei 1 ano em Piracicaba, de categoria menor, depois eu fui dispensado porque naquela época tinha um monte de menina acima de 1,90. E aí depois disso eu peguei, fui para Jundiaí, eu passei até de 91 a 93 em Jundiaí, onde eu peguei de 90 a 93 em Jundiaí, onde eu peguei seleção, comecei a pegar seleção juvenil, aí foi minha seleção brasileira, primeira seleção brasileira juvenil, e fiz todo o juvenil lá, e depois em 93 eu fui para Araçatuba, onde eu fui para a primeira vez na seleção adulta, em 94, 95, 97 eu saí do Brasil, entendeu? Aí eu fui ao Mundial em 94, 96 vice-olímpica, em 97, como já, infelizmente, você sabe como é o esporte olímpico aqui no Brasil, né? Não tinha patrocínio, eu fui para a Itália e no outro ano eu também teria que fazer essa experiência, porque eu já estava indo, eu fui convidada para 98 para ir para o Expansion Draft da NBA, da WNBA, que eu ia jogar no Washington Mystics, que estava montando mais um time. E aí eu fui de 97, eu fiquei até 2011 na Europa, passando em 10 países. Joguei 5 mundiais. Oi? Sim, pode falar. Joguei 5 mundiais, joguei de 94 até 2010, todos os mundiais. Sou campeã mundial, 2 medalhas de 4º lugar, 98, 2006. 2006 foi aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E um 7º e um 9º lugar. Depois 3 Jogos Olímpicos, sendo que Atlanta 96 prata, Sydney 2000 bronze e Atenas 4º lugar em 2004. Ô, Alessandra, como é que você vê essa situação hoje do basquete feminino no país? Eu acho que não dá nem para separar tanto a realidade do basquete de uma forma como um todo, né? O basquete masculino também, na época em que vocês, com a seleção feminina, conquistaram títulos e tudo isso que você falou aí, o basquete masculino também era um basquete mais competitivo e tudo mais. Você acha que no Brasil houve falta de evolução, parou no tempo, falta de investimento na base, falta de seriedade? O que faltou para que o basquete continuasse minimamente, o basquete brasileiro brigando ali, digamos que em alguns momentos, pelo menos nas posições intermediárias? Hoje dificilmente isso acontece. Você acha que foi um processo como um todo, ou o feminino dá para separar da situação do masculino nessa queda que houve, né? Bom, é o seguinte, o processo, o que aconteceu? Uma administração, né? Nós perdemos também muito o lugar com outros esportes que se elevaram, se organizaram, tanto que hoje o basquete é o 7º esporte no Brasil, o 7º, 8º esporte praticado no Brasil. Infelizmente, isso aconteceu. Falta de apoio financeiro, mas
Muitas vezes a falta de apoio é porque você não está na mídia, você sabe, você trabalha com, você é jornalista, você sabe disso, que os resultados, principalmente no Brasil, que gosta muito de resultados imediatistas, é difícil. E também a massificação, né? Não falo só a massificação, não falo a massificação no país, entendeu? Porque e a estrutura, né? Porque eu sei que no Nordeste tem lugares que não tem nem quadra, então fica difícil, mesmo na escola pública. Todo mundo fala que os clubes. E a maioria dos atletas olímpicos brasileiros começaram numa escola pública. Então, hoje, tá pior do que antigamente, porque tem escola que não tem quadra, e a educação física hoje passou sendo na sala de aula, é teórica. Educação física pode, não estou falando que ela não deve ser teórica, que eles têm que saber do que eles estão falando, saber as regras, tudo. Sim. Mas só que não é só dentro da sala de aula, né? Então fica difícil. Fica difícil, e a realidade do norte, sul, leste, oeste é totalmente diferente. Tem fenômenos locais, né? Então fica difícil. Nós não temos uma unidade que diga até metodologia, sabe? Nós tivemos problema até com metodologia, uma coisa que a Argentina está anos-luzes. Estou falando de países mais vizinhos a nós, não precisamos ir para os Estados Unidos ou para a Europa na nossa frente perante a isso, né? E para massificar, e nessa massificação, não é que nós vamos fazer só atletas, nós vamos fazer cidadãos, né? Cidadãos, ele pode ser um bom profissional na outra área, mas ele pode ter praticado basquete ou mesmo trabalhar no esporte em si, né? Porque nós temos que formar engenheiros, nós temos que formar químicos, enfermeiro, médico, ou até todas as profissões através do esporte. Não falo só o basquete, né? De outras modalidades também. Para mim, o Brasil é uma fábrica de talento desperdiçado. Pois é. Porque eu já... Sim, pode falar. Eu já participei de caravana do esporte, já fui em algumas regiões, até no Nordeste. Você vê que tem muitas crianças, muito talento, e muitas vezes ele não tem a possibilidade de desenvolver esse talento, não só no basquete, como nas artes e no estudo. Então, isso fica muito difícil. Então, o Brasil, num todo, é um país de talento desperdiçado na questão da infância e adolescência. Pois é, você falou aí da caravana do esporte, um trabalho bem legal, né, que a ESPN faz também, que eu já acompanhei vários relatos bem legais, e o que falta é política pública, né, Alessandra? Realmente que inclua, né, que traga também as empresas. Eu acho que o público privado hoje é o que mais tem rendido, né, você não esperar só do governo, né, e poder também buscar parcerias, né. Eu acho que a caravana do esporte tem um pouco disso aí que é bem legal também, e o pessoal da ESPN está de parabéns. E aí a gente fala, trazendo um pouco para a realidade aqui da Paraíba, né? Eu falo de Campina Grande, do interior da Paraíba, para quem não sabe, segunda maior cidade do estado, né? Uma das maiores cidades do Nordeste, do interior do Nordeste. É uma cidade hoje que conseguiu colocar, Alessandra, uma equipe no NBB. Né? A Unifacisa hoje disputa o NBB. Você acompanha, você viu alguma coisa em relação à Unifacisa, com jogadores, inclusive, americanos, jogadores... como o Pepo Vidal, da seleção uruguaia, também por aqui, né? Se alguém lhe dissesse há, sei lá, 5 anos atrás, que o interior da Paraíba teria um representante no NBB, na elite do basquete nacional, você acreditaria ou não? Bom, não é que eu não acreditaria no trabalho. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, mas se você for ver pelos olhos críticos, até sair do eixo Rio-São Paulo, né? Muitas pessoas acham que não acreditou. Eu acho que quando surgiu esse boato na cidade, o povo falou, deve ter falado às pessoas, mas tão louco! Tão louco! Não, mas vocês estão de parabéns pelo trabalho, tá consolidado, todo mundo fala Unifaciva aqui em São Paulo, é importante isso. Eu falo porque eu joguei no Sport Recife, né? Sim. E fui campeã da LBF. Foi o último ano que eu joguei a LBF pelo Sport Recife. Foi um projeto para enraizar o time na cidade. Ainda tá o basquete está enraizado lá. O Nordeste é apaixonado por basquete, eu sei disso, porque eu vou muito para o Nordeste desde 92, porque eu tinha amigas, pessoas até
que é muito amigos de família. Eu lembro que mesmo em Fortaleza tinha já time na década de 90, né? E agora tem um basquete série. Isso é importantíssimo. Não só na questão da NBB, porque as crianças tendo esses ídolos locais e vendo que é importante a prática de uma atividade física, primeiramente, numa questão social, segundo, numa questão de atividade física, porque nós estamos com um grande problema de sedentarismo na questão de crianças e adolescentes, cada vez é mundial isso, vai aumentando. Então, eles podem falar assim, olha, é um espelho para a cidade e uma publicidade para a cidade. Poxa, estão fazendo um projeto super legal. Então, isso é importantíssimo. Eu sei que não é fácil, ainda mais agora na época da pandemia, muitas coisas, o esporte em si, a modalidade, não falo futebol, estou falando, o esporte olímpico vai sofrer muito com a questão de financeiro, a questão de incertezas, mas eu espero que vocês continuem com o time mesmo que não sabe como vai ser, são muitas coisas, muitas incertezas ainda do basquete em si, mas para esse começo, esse início, vejo que os ginásios são lotados, como tem jogos aí, e a população apoiando, então é de um grande valor para vocês, não somente como mostrar o esporte, mas na questão social. Pois é, e aí o Max é um dos grandes responsáveis por toda essa lotação da Arena Unifacisa, viu? Ele faz esse trabalho espetacular aqui, sempre está aqui conosco, né, em praticamente todos os jogos aqui, ele é quem anima. Eu, como trabalho na TV Itararé, que transmite alguns jogos, né, como narrador aí do basquete também, tem sido uma experiência espetacular, Alessandra, porque, como você sempre cita, assim, é como se tivesse o futebol e os outros esportes. O Brasil é um pouco disso, né? Tá o futebol e você tem que separar um pouco, porque a realidade ela é diferente. Se você imaginar que o nosso futebol aqui na Paraíba, infelizmente, joga no máximo uma Série C do brasileiro, ou seja, uma terceira divisão nacional, e no basquete a gente tem primeira divisão, a gente tem a elite, a gente tem a nata do basquete brasileiro, né, aqui na porta de casa. É muito bom. É uma experiência que eu digo como jornalista, que se lá há 10 anos atrás dissessem, daqui a 10 anos se prepare que você vai narrar jogo do Marquinhos, você vai narrar jogo do Alex, né, você vai ter o Leandrinho aqui. Então, assim, eu não imaginaria. Mas graças a Deus está fazendo parte desse processo, é bem legal. E aí você falou sobre NBA School. Aqui tem um polo do NBA, que é interessante, justamente para fomentar o esporte já da base, né, da criançada. É isso mesmo. Então, nós temos que agradecer também. Tipo, eu falo que a NBA School, quando veio para o Brasil, ninguém saberia como ia ser aceito. É um sucesso, né? E fico feliz, eu não sabia que tinha um polo em Campina Grande, que legal. Fico feliz, mando um beijão, um abração para todos. Eu também sou professora aqui em São Paulo, de uma NBA School. Eu trabalho, o meu carro-chefe é criança e adolescente, de passar, principalmente para criança, com essa magia de apresentar o esporte a ela e tentar, com certeza, de fazer mais jogadores de basquete, logicamente. Se ele depois mudar para outro esporte, mas que ele continue praticando alguma atividade física. Muito interessante, que legal. Então, a cidade virou uma basquete mania na Paraíba. Que legal, fico muito feliz de ouvir isso. Que orgulho. Isso mesmo. Aqui, aqui a rivalidade que há entre 13 e Campinense são os times da cidade, né? É o maior clássico do estado, sempre comparado, Alessandra, ao clássico do derby entre Guarani e Ponte Preta, né? Porque entre os clássicos do interior, né? 13 Campinense, durante vários anos, tem colocado mais público do que Ponte Preta e Guarani, então é um orgulho. Então, onde cabe aqui o Galo e a Raposa, agora entrou um Jacaré, que é o mascote aqui da equipe da Unifacisa, e a criançada, várias crianças têm deixado de praticar, às vezes, o futebol, escolinha, conheço vários relatos, para entrarem no NBA School, porque vivem esse momento do basquete, e é natural, é gostoso, e a gente tem que otimizar e aproveitar muito bem isso. Porque quem não lembra, e você com certeza lembra, no momento em que o Gustavo Kirten ganhou o Roland Garros e passou a representar o Brasil de forma espetacular, né, as crianças passaram a aproveitar esse momento, a praticar, jogavam até em quadra de futebol, botavam rede e tudo mais. Então o basquete ele tem que aproveitar esse momento aqui na Terra, porque é algo realmente diferente e as pessoas têm abraçado
essa iniciativa. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui para a Gerlane, que passou por aqui, meu amigo Renatinho, o pessoal aqui do futsal de Campina Grande, também passou aqui meu amigo Messinho, o professor Diego Costa, sempre está acompanhando aqui, que é personal, ele também. Forte abraço. O Ivo Gomes, que é raposeiro. A Michele trabalha lá também no grupo da Unifacisa, falando contra fatos, não há argumentos. Acho que ela falando justamente sobre o momento aqui do basquete em Campina Grande. Ricardo Bruno também aqui, um forte abraço. João Paulo Medeiros, falando que você é gigante, Alessandra, que o Brasil precisa urgente aprender a exaltar quem nos eleva. E aí eu faço uma pergunta a você sobre algo que aqui a gente tenta trabalhar muito, lá na TV Cultura, da qual eu faço parte, a TV Itararé, que é mostrar pessoas que marcaram o nosso esporte e tentar homenageá-las em vida, Alessandra, porque a gente promove uma Copa de Pelada, como se diz aqui, que é o Poeirão, aí, né, em São Paulo, falam do futebol do Poeirão. Aqui é a Pelada há mais de 10 anos e a gente sempre homenageia pessoas que marcaram o esporte aqui. O Brasil, ele não valoriza quem fez história, e que ainda continua fazendo de forma diferente, mas continua fazendo, como é o seu caso, entre outros aqui. Eu bati um papo com a Edinaci Silva, você lembra muito bem dela, da mesma época que ela... Edinaci, a mulher dela não é daí? Isso, daqui de Campina Grande. Conversei com ela em uma live também. Que legal, faz anos que eu não escutava sobre ela. Eu a conheço porque em 96 eu estava junto com ela, nos Jogos Olímpicos. Pois é, a Edinaci está em São Paulo, aí mora em uma cidade do interior de São Paulo, faz um trabalho social, depois vou passar o contato seu para ela ou dela para você. Mas a gente falava sobre isso, assim, muitas vezes essas homenagens só vêm depois que a pessoa se vai. Você sente um pouco disso também, assim, como atleta consagrado de história, de medalha, de conquistas, com exceção, às vezes, do futebol, os outros esportes, eles caem um pouco nesse esquecimento? Sim, sai. Eu não sei o que acontece, não é só no futebol, como pessoa em outras áreas. O brasileiro acho que tem memória curta, não sabe a sua história, e o mais difícil, que muitas vezes eu sou mais respeitada na Europa do que aqui. Entendeu? Independente da minha carreira, eu joguei 20 anos 17 anos de seleção, se for o juvenil, vai dar 20 anos de seleção brasileira defendendo o Brasil. Não falo das pessoas, o carinho do público. Isso tem gente que me para ainda aqui em São Paulo no metrô. Eu lembro daquele jogo que você fez, mas na questão de apoio até para a questão de ajuda social para fazer instituto, para você apoiar. É muito difícil. Muitas vezes você bate muita porta na cara, fica muito difícil não sei o que acontece, mas a iniciativa de vocês é muito, muito importante. Dos atletas que fizeram história na cidade, no local, vocês quererem homenagear em vida, porque não adianta nada, depois de que morreu, o que vai fazer? Não vai fazer mais nada. De elevá-lo, até sabe por quê? Muitas vezes o atleta tem esse negócio, né? O ostracismo. Não falo que é meu caso, mas já aconteceu muito, principalmente acontece no futebol, né, Rovares? Eles se sentem até... têm depressão, amargurados, porque, nossa senhora, um dia era um rei, outro dia não era nada. Não é assim. Ele é um ser humano, ele continua sendo uma pessoa, né? Então, a iniciativa de vocês é ótima. Eu espero um dia estar aí para ver esse poeirão, como vocês falam, que aqui é futebol de várzea, é pelada, né? Isso. E é legal, é importante isso. Eu acho que é até para a pessoa se sentir ser humano, porque o que acontece aqui no Brasil? Muitas vezes, põe um atleta lá num patamar e depois até esquece que ele é um ser humano, que ele tem dor, que ele tem isso, ele não pode errar, ele não pode chorar. E não é assim, todo mundo tem dor, tem seus sentimentos, tem dia de alegria, tem dia de dificuldade, tem dias de facilidades. É isso que eu tento passar até para as crianças, sabe, Rovares? Quando eu tenho um projeto meu que é do meu bolso, eu vou nas escolas e institutos aqui, passar um dia com as crianças para mostrar que o esporte pode modificar a vida dela. O esporte é educação, né? E eu sento na quadra com eles. A quadra pode estar imunda. Nós vamos lá bater papo, nós vamos dar risada, nós vamos jogar bola pro alto. É importante eles sentirem, eles saberem que eles não precisam ser perfeitos para ser uma pessoa boa. Independente da área que eles escolherem. Eles precisam ter condutas. Entendeu? Para eles
e querer e mostrar para eles que eles podem chegar, porque eu nunca imaginei que eu sou do centro de São Paulo, mas no centro tem periferia, pessoal, que eu ia chegar numa seleção brasileira, que eu ia ser campeão mundial, que eu ia ser medalhista, que eu ia para 3 Jogos Olímpicos, que eu ia morar na Europa e tudo que me deu foi esporte. Então isso também é uma forma de gratidão que eu posso auxiliar pelo tudo que o esporte fez e as pessoas que me ajudaram na minha vida. Legal, muito legal você ter essa consciência, né, de retribuir. É muito legal isso, que eu senti na Edina assim também. Ela dizer, ó, eu nunca conheceria, se brincar, alguns estados aqui do Brasil, né, ainda mais conhecer o mundo como eu conheci lutando, se não fosse o esporte. E ela sempre relatando assim, desse prazer que ela tem em retribuir através das crianças, né, de projetos sociais, porque realmente é onde está o futuro do país, né, e ela se vê nesse mundo aí também, de onde ela saiu. É muito legal essa sua conscientização aí também. Deixa eu mandar um abraço para o Anthony Paris, passou por aí, o Cauã também, filho do meu amigo Valquécio, Rogério Nunes, que é diretor da APADEV, time de futebol de 5 para deficientes visuais aqui em Campina, Dagbeto Júnior, que é a galera da Pere Lima, time profissional aqui do estado também, o W Cabral, o professor João Carlos, do Karatê. Rapidinho, só agradecer a quem apoia aqui a live. É complicado falar de comida essa hora, né, Alessandro? Mas eu tenho que fazer só uns agradecimentos aqui para quem apoia a live. Um abraço aí para a Milka, todos que fazem o Chai Natal, que é a melhor comida oriental aqui da região. Também a Clínica do Atleta, doutor Lúcio, doutor Alisson Almeida, um forte abraço. Boa sorte nesse retorno nas atividades. Também o Luca Delivery, pizza e massa de qualidade. Você sempre vê aqui nas minhas postagens o perfil de cada um. Sabor da Terra. Se você estivesse mais próximo aqui, ia mandar para você aqui, viu, Alessandra? Queijo de coalho, que é o nosso queijo espetacular aqui. Queijo de manteiga. Só coisa boa. Nossa, não fala, me dá até água na boca. Eu amo queijo coalho. Se deixar eu como o dia inteiro. Eu sou uma queijeira. Ainda queijo coalho, então... Não, mas sinta-se à vontade. A Cleide Leone, posso mandar um abraço que eu vi passando aqui? Cleide Leone, que é a torcedora número 1 do basquete feminino, estava na live. E Pete Santoro joga veterano comigo também, porque eu jogo veterano também. Olha, onde tiver basquete eu tô jogando, tá? E o Anthony Paris se não for a mesma pessoa, é o pai de um aluno meu, um fofinho, 8 anos de idade, você precisa ver. Não, ele tem 7. Legal, um abraço para todos. Só para finalizar, um abraço também para o Janderson, o pessoal do Honorato Barber Club, ainda deu tapa no visual hoje aqui, teve que dar uma organizada no visual para bater um papo palestrando, viu? Não é todo dia não, nem toda noite, é muito difícil. E só para um abração também para o Eric, todos que fazem o Centro Automotivo G. Soares, um abraço para o pessoal da TV Itararé, a gente está retornando aí com o Itararé Esportes hoje, aos poucos a gente voltando a um pouco da rotina que a gente tinha antes. Tem uma pergunta aqui, Alessandra, do João Paulo Medeiros, que é parceiro meu, mora aqui na rua também, aqui, por coincidência. Ele está falando sobre a questão do momento de conscientização, luta contra o racismo, que hoje está sendo muito vivida, né, devido à situação, aquele fato que aconteceu muito chato lá nos Estados Unidos, para lá de chato, né, um crime. E ele falando que grandes ídolos do esporte, do basquete, são negros, né, no caso do Michael Jordan, o LeBron James, agora um pouco mais próximo, Shaquille O'Neal, entre outros, aqui você, no feminino também, e por aí vai. Mesmo assim, né, mesmo com esse momento, ele está perguntando se você já se deparou com algum tipo de racismo, preconceito, mesmo grandes referências do basquete sendo negras, se você já passou por algum momento delicado em relação a isso no esporte. Bom, falando na nossa situação local, né, eu acho que explodiu isso também por causa do George Floyd, o americano, né, mas vamos falar que a sociedade brasileira tem um preconceito velado, e isso não vem de hoje, né, vem desde o Império, e tem situações, eu falo para você, eu já passei situações constrangedoras aqui no Brasil, como eu não passei na Europa, entendeu? Então, nós temos... no nosso modo caseiro, nós temos que repudiar, nós temos que formar essa nova geração sem esse preconceito velado, porque o nosso preconceito, Rovares, eu digo que não é só o preconceito perante a cor, é preconceito perante região também, tá? Não é verdade? Sim. Então isso é muito feio, sabe? Porque no norte só tem índio, porque não... Sabe? Todas essas coisas. Inclusive, estou só dando um exemplo, gente. Só um relato rapidinho aqui, né? Assim, a gente não chegou a conversar muito, mas se Deus quiser, é uma nova amiga que eu ganho aí pela sua abertura que você
traz aí a gente conversar, poder bater um papo. E a live é uma conversa, e eu tento deixar ela bem natural e falar algumas coisas da vida da gente. Eu sou natural de Criciúma, em Santa Catarina, mas moro aqui desde guri, né? Então, eu pude ver o extremo sul, né, viver um pouco disso aí, né, da forma como se vê e tudo mais, e viver o Nordeste. E muito era assim, da Bahia para cima é Paraíba, né? Não sabia nem o que é Nordeste e tudo mais, né? Alguns falavam, e hoje até me chamam de Paraíba, mas por uma questão realmente de ser algo diferente de um paraibano, né, não de nascença, mas de vivência, tá frequentando e conhecendo pessoas e tudo mais. Então, o apelido Paraíba era normal, né, eu não via como preconceito, mas outros não. Outros realmente você notava que tinha um quê de, assim, vem de onde? Lá do fim do mundo, né, fechou a porteira quando saiu de lá, né, como é que ficou lá, tá com a chave aí. Então, assim, existe o velado, como você disse, que às vezes a pessoa nem nota, né, que está fazendo isso, mas está na origem, né, está na família e de gerações e gerações. Então é algo que, assim, é muito difícil, mas que precisa, vamos dizer, combatido, até porque você dá um quê, assim, um tom de guerra, né? Não é combater, mas conscientizar, né? Você precisa se cobrar também em alguns fatos mínimos do dia a dia para que essas coisas passem a não ser normais nem naturais, que elas passem a não acontecer mais. Sim, então é isso que você disse. A sua colocação agora foi perfeita, porque um apelido é uma coisa, mas tem gestos e tons pejorativos que nós temos que começar a abolir dentro da nossa sociedade, entendeu? Porque, como eu estava dizendo, aqui nós temos problemas, não é nem só de cor, é de região, de raça, de credo, então é o pré-conceito, não sabe nem do que está falando e está falando, ainda falando de uma forma pejorativa e negativa. Então, para não acontecer isso, simplesmente as pessoas têm que se informar do que ela vai falar, elas têm que ter propriedade, a mesma coisa da situação que está agora, não, porque isso, aquilo outro. Não é médico, você não fala de medicamento, você não é médico, pronto, acabou. Minha função é outra. Eu tenho que aceitar o que vão falar para mim. Se você não é médico, acabou, não vai falar disso. Entendeu? E tentar fazer essa nova geração a conscientizar que não pode, isso não pode ocorrer mais. Logicamente, que tem o racismo perante a cor, tem. Eu falo que, não sei se eu sou uma pessoa, eu já tive até dentro da minha família, porque minha família, por parte de pai, é mistura, de índio a japonês. Então, eu já tive esses problemas dentro da minha própria família quando eu era adolescente. Eu usei isso até como força para modificar a minha vida, mas não são todas as pessoas que têm essa consciência, esse lado psicológico forte que consegue isso. Mas eu repudio, abomino, quando eu vejo uma criança falando para outra, já corto no começo, não quero saber, depois meus alunos, vou e comunico aos pais que essa atitude, não quero saber se ele vai ser um bom jogador. Eu quero que ele seja uma boa pessoa para os pais dele, para a sociedade. Entendeu? Para a família. Mas é consequência, né? Se vai ser um grande jogador, um grande atleta, que é isso que a gente vê assim na Europa, eu acho que no Oriente Sim. também, né? Mas assim, aqui para a parte do Ocidente, a preocupação muitas vezes não é com a formação do cidadão, e sim com a questão de uma nova renda para dentro de casa, né, o futuro de uma família e por aí vai, né? Esquece um pouco esse lado humano. É isso. Então, e falo que, como eu passei muitos anos na Europa, eu morei em 8 países, Rovares, eu nunca tive esse problema. Logicamente, eu morei na Rússia. Se uma criança vem me tocar, ela nunca viu um negro. Não é racismo isso. Ela nunca viu, gente. Então, é diferente. Até os pais vêm pedir desculpa, entendeu? Mas tipo, chegar aqui, que nem aqui, nós somos uma mistura de raças, de imigrantes, veio gente como você era do sul, foi para o norte, essa movimentação e esses tons pejorativos que tem por aí, eu odeio. Uma vez, isso muitos anos atrás, um no Rio virou e falou assim pro outro, eram 2 funcionários do supermercado, um virou, não, porque esse aí Paraíba, eu olhei para ele e falei assim, meus filhos, olha, você tá falando isso? Você não pode falar isso para outra pessoa. Eu falei isso que não estava. Isso eu falo uns quase 20 anos atrás, eu estava de férias no Rio.
Mas você tá falando, como você pode se representar outra pessoa assim? Aí ele ficou meio assim, porque nem me conhecia. E eu falei mesmo, porque eu não gosto, eu repudio. Se tiver do meu lado, vai escutar, mesmo pela de ser mulher também, que tem coisas que a questão pontuais de ser mulher e ser alta também, porque eu chamo muita atenção. O ano passado no metrô, um cara, nossa, você é grande, isso é o que ela começou a falar. Sabe o que eu fiz? Simplesmente falei assim, você é tão idiota, você é tão infeliz que agora você vai sair. Eu te convido a sair do vagão. Fiz ele sair do vagão. Saia agora. Você não está feliz com a sua imagem, você tem que falar da imagem do outro. Sou grande sim, não devo nada a você, eu pago as minhas contas e você cala a boca e saia desse vagão agora. Legal, tá certo demais. Tá certo demais. Deixa eu mandar um abraço aqui para o W. Cabral, ele falando um pouco sobre essa questão de ser necessário realmente homenagens em vida. Rogério Silvestre está dizendo aqui que ama a Alessandra, que é um fã da Alessandra. Professor Joaquim Passos, vou mandar um abraço especial para esse cara aqui, viu, Alessandra? Porque ele é professor de basquete aqui, também um dos caras que lutam pelo basquete aqui na Paraíba. Ele é comentarista também nas transmissões da TV Itararé, aqui do NBB aqui na Paraíba, ao meu lado, e do Paulinho, que são comentaristas. Está dizendo aqui, ó, Alessandra, você é um exemplo de garra e dedicação do basquete, não é à toa que você voou tão alto. Sucesso sempre, guerreiro. Abração, professor Joaquim, estava divulgando também as nossas lives aqui. O meu amigo Pedro Meira, parabéns por trazer esse pessoal para a gente conhecer. Realmente a pandemia, para quem ficou só reclamando, né, Alessandra, lá no começo, porque eu não saio de casa e tudo mais, não sabia que esse aparelhinho aqui, né, poderia criar um novo mundo dentro da sua casa de forma produtiva e tão legal, né? Para tanta coisa ruim se utiliza a internet, o celular, e a gente podendo fazer isso, né, debater aqui sobre esporte, inclusão social, né, sobre lazer, cultura. Eu não consigo falar sobre esporte como se fosse algo desassociado de lazer, saúde, cultura, segurança pública, educação. Né? O esporte ele é uma ferramenta para isso tudo. Eu acho que uma das, até mais com todo respeito do que a própria cultura, do que a música. O esporte é cultura também. Eu acho que o esporte ele consegue abranger, acho que quase todas as categorias, sei lá, como se dividir aí, da sociedade. Então, é muito bom estar fazendo isso aqui. O Ivo Gomes está dizendo, Alessandra, você acha que o esporte já era para ser adotado na formação escolar? Não sei se ele está querendo saber sobre tratar o esporte de forma mais, não sei se mais séria, mais forte dentro das escolas. Não sei se é isso que ele quer perguntar, porque muitas vezes é aquela questão que a gente fala, educação física, muita gente diz assim, é só obrigação por conta de nota para passar de ano. Isso sempre foi, né? Poucas são as escolas que sabem trabalhar mesmo, né, Alessandra? O esporte como algo que faz parte, né, e aí eu não digo nem o esporte, é a atividade física, né, como um todo, né, do dia a dia das pessoas, né? Sim, com certeza. A atividade física, a educação física, que é onde a introdução da atividade física na escola, ela deve ser levada mais a sério. Não é só para passar de ano, não. Até não falo só na questão dos alunos, mas nas questões dos professores que ministram as aulas. Porque tem profissionais e profissionais em várias áreas, né? Então, a mesma coisa de eu ir jogar bola. Não é assim. Eu tenho que dar um norte na minha aula, eu tenho que mostrar como que é e tem que fazer os alunos crerem que aquilo é importante para eles, porque tem dados da OMS que se começa a praticar esporte, atividade física desde criança, uma criança saudável é um adulto saudável. Isso é o slogan de mais de 2 anos da OMS. Independente da pandemia que nós estamos passando, isso é importantíssimo, porque você viu, isso aconteceu, quem foram os primeiros, infelizmente, que tiveram complicações com o vírus, foram as pessoas que tinham comorbidades. E essas comorbidades, elas podem ser diminuídas, até sanadas com essa atividade física. O sedentarismo, a má alimentação, então tudo está atrelado, né? Então ser um jovem saudável é muito importante hoje, né? E não é caro. Custa mais caro depois você ter que sanar com remédio, né? Então, a simples atividade física já começa na escola. Então, não depende depende da política pública, mas também depende do gestor da escola, o gestor da cidade, o professor também, porque não adianta nada nós falar, porque tem muitos profissionais no Brasil que não está nem aí também. Se nós queremos também mudar pelo lado social, a evasão escolar, a violência infanto-juvenil,
o esporte é uma grande arma, né? Então, ele ao todo, como você disse antes, ele abrange várias coisas. É lazer, é cultura, é arte, é música, tudo. Até porque até o 3x3 hoje você pode ver. Você vai jogar 3x3, tá todo mundo dançando, Isso. né? Basquete e rua, isso mesmo. E lamentar porque a gente ia ter a oportunidade, Deus queira que ano que vem aconteça tudo certo, do 3x3 nas Olimpíadas, né? A gente poder acompanhar já a introdução desse esporte aí, do basquete de rua, também nos Jogos Olímpicos ali. Olha, Alessandra, vamos aproveitar aqui algumas perguntas. É inevitável, lógico que eu queria ficar aqui, vamos falar só sobre seleção brasileira, as histórias da Alessandra, a gente vai falar um pouco mais agora. Mas acaba que uma coisa puxa a outra, né? E eu vejo que você é muito ativa nesse sentido, você gosta de estar debatendo e discutindo a questão, né, do esporte diante da sociedade, os problemas, os desafios. Aí acaba que a gente se empolga aqui, porque é um assunto que deveria ser debatido diariamente dentro de casa, entre as famílias e tudo mais. Mas voltando agora mais para suas experiências, suas histórias do basquete, o João Paulo está perguntando aqui, eu sempre faço essa brincadeira aí com o pessoal do futebol, né? Eu entrevistei o Marcelinho Paraíba na primeira semana de lives aqui. Eu disse, Marcelinho, elege aí aquela dupla com quem você fez, assim, que era impecável, que você metia uma bola, não precisava nem olhar, sabia onde o cara estava. E aí ele disse, bicho, eu joguei na Alemanha, já rodei tanto aí, tem que ser pelo menos 5. No seu caso aí você rodou também o mundo, 8 países, né? Seleção brasileira durante anos. Dá para eleger, assim, nomes de jogadoras com as quais você tinha, assim, uma intimidade fácil de jogar ao lado, que realmente a Alessandra conhecia o basquete daquela armadora, daquela ala, você ali dentro do garrafão sabia que se estivesse naquele local ali, a bola ia chegar com qualidade. Quem foram as atletas que vêm à sua mente, assim, que você realmente se identificava dentro de quadra? São muitas, eu imagino. Não, não é porque joguei com elas na seleção. Paulo e Hortência, não tem como falar não. Depois da outra leva a Adrianinha, entendeu? Como, tipo, estrangeira, eu vou falar Catimelaine, é uma francesa que eu joguei com ela. Celine Dumais, que eu não precisava olhar a bola já estava viajando para mim, entendeu? Então, essas são umas. Cíntia Tuiu, não posso esquecer minha dupla de pivô, porque ela sabia o momento que eu estava, que eu girava, não precisava nem olhar onde eu estava para arremessar, porque eu jogava de pivô, né? Jogo de pivô, então eu sempre estava de costa. Marta Sobral também, que eu joguei. Foram essas. Pois é. Já falei, já deu mais de 5, já me deu até o reserva. E aí, Alessandra, conta alguma história legal, aí o pessoal gosta muito de saber sobre bastidores e tudo mais, assim, meio às Olimpíadas, principalmente Olimpíadas Mundial também, mas Olimpíadas, elas, embora vocês tenham conquistado o Mundial, mas Olimpíadas chamam mais a atenção, né, assim, ao olho do público em relação à mídia e tudo mais, ao espaço, embora na época do Mundial tivesse transmissões, mas não era, acho que tanto quanto nas Olimpíadas. Lembra alguma história aí legal, alguma dificuldade que vocês passaram? Você falou do nome de grandes jogadoras, assim como você, de Paula e Hortência, né, que eram as referências. Lembra alguma história aí que o pessoal gosta do moído, como a gente fala aqui na Paraíba, viu? O que vem à mente, assim, quando se fala na Magic Paula? O que vem na sua cabeça aí em relação à experiência que você teve ao lado dela? Nossa, o primeiro treino que eu tive na seleção, sabe por quê? Ela olhava para um lado e passava para o outro, tipo o Ronaldinho Gaúcho. Você imagina, a bola passa assim, eu via a velocidade da bola. Aí ele olhou assim, você vai pegar a bola ou não? Eu falei, poxa senhora, nossa, você entendeu? Eu tinha uma velocidade do jogo. Aí você vai, a pessoa pinta cá e passa para lá, tá olhando para cá e faz isso aqui, você vai pegar a bola? Não tá olhando para tua cara. Esse foi um dos piores micos da minha primeira seleção. Não conseguia pegar a bola. Hoje, assim, o Cristiano Ronaldo é uma referência, né, e há uma comparação muito grande com o Messi, porque o Messi parece ter o dom, né, parece que nasceu com isso, e fala-se muito do Cristiano Ronaldo, que é aquele cara que se doa demais, treina muito, insiste para ser o que é hoje, é um dos maiores jogadores do futebol mundial. No caso da Paula, em relação à bola de 3 pontos, né, ela treinava mais do que os outros, como é que era? Treinava, mas uma pessoa que eu falo que praticamente treinava, que eu vi, em 96, a Hortência teve o primeiro filho, né? Tinha um treinamento em São Luís do Maranhão até. Nós ficamos hospedada lá por um bom tempo. Foi a nossa base de treinamento, foi lá. Nós tínhamos um treino físico e nós tínhamos que saltar o treino de pliometria, de salto, né?
Aí o nosso preparador físico Hermes, na época, falou assim, não, Hortência, você vai fazer diferente. Fazia 2, 3 meses que ela tinha tido filho. Não, eu vou fazer esse salto aqui. Ela tinha um treinamento diferente. Te juro, era uma pessoa, é que nem Cristiano Ronaldo, que era tão perfeccionista, que ela pegava, ela brigava com a sombra dela, tipo, sabe, para ganhar da sombra, tia Dia. Se a sombra estava na frente, ela estava assim. A competição com ela mesmo, não, você entendeu? Aquela coisa de querer ganhar. É incrível. É tipo o Cristiano Ronaldo, tem hora, que já põe o filho para no deserto. Um abraço aqui para Luciano Oliveira, o pessoal do Esportivamente Voleibol, falando também um pouco sobre o que a gente falou aqui. E aí, ó, o pessoal querendo saber aqui como é que foi marcar a gigante chinesa na final do Mundial. Como é que era jogar assim com atletas? Você já é alta, como é que era para marcar gente mais alta que você? Olha, eu vou falar, gigante, na época da gigante chinesa, tem até uma amiga minha que morreu, a Margot de Deck, 2,14. Sabe o que é 2,14? A primeira vez que eu vi, eu tomei um susto da menina, uma polonesa. Depois nós viramos amigas. Quando eu vi a Zheng Aichi a primeira vez, eu não acreditava, eu falava, eu vou ter que marcar isso aí, porque a coxa dela, a panturrilha dela era minha coxa, porque eu sempre fui magra, mas eu era mais magra ainda. Foi difícil, gente, porque dar a volta nela não era fácil não, viu? Quando ela pegava você no tranco, por ela ser mais forte, ser mais encorpada, ela não era gorda, ela era forte, não é gorda. Entendeu? Era musculosa, era uma coisa. E 2,4, eu tenho 1,98, não é nem tanta altura. É mais a questão de postura e força física. Difícil, viu? Muito difícil. Te falo. Imagino. Um abraço para o Val, 13 anos, passando por aqui. E aí, Alessandra, um abraço Fabiano Leal também. Qual era a seleção que vocês mais rivalizaram assim, naquela época? Tinha uma seleção quando vocês assim, sabiam que iam pegar e dizia, lá vem eles de novo, lá vem elas de novo, aqui o negócio esquenta dentro de quadra. Qual era a seleção? Por exemplo, quando a gente fala sobre o vôlei naquela sua época também, né? Quando se falava do vôlei feminino, era Cuba, né? Você sabia que quando o Brasil e Cuba se encontravam, o negócio pegava fogo. No basquete, quais eram as seleções? Se eu te falar que naquela época Cuba tinha um timão de basquete também, era contra Cuba, de tipo de sair porrada e sangue. Uma vez a Milê me arranhou assim a minha cara, ficou os 3 dedos da menina. Ela foi dar um toco, não conseguiu dar o toco, só fez assim. Nossa, que ódio. Você imagina você ficar com um arranhão, 3 dedos na cara da outra menina, você tem vontade de chegar e socar a outra, né? E o que as cubanas, então, acho que assim, era um pouco do que se via, não era só no esporte, seja no vôlei, no basquete, era delas com o Brasil, a rivalidade. O que elas faziam, assim, provocavam muito, catucavam, davam aquele beliscão, empurravam, o que elas faziam assim, durante o jogo? Provocavam verbalmente? Jogo mais físico, mas o jogo de mais catimba, como diz no futebol, eram argentinas. Elas eram mais baixas, que fisicamente inferiores, né? Nossa senhora, se jogava por causa de qualquer coisa. Jogar contra a Argentina não é fácil nenhum esporte de contato, eu te digo. Não, dá vontade de pegar e, sabe, eu tinha vontade. Mas hoje eu tenho amigas argentinas que foram minhas adversárias e elas têm em 80, tinham que me marcar, era o único jeito, modo delas conseguir fazer tentar fazer um jogo, entendeu? Mas, nossa, a Argentina chora demais na quadra. Chora demais. E aí, Alessandra, muitas vezes a gente fala que, assim, no Brasil, você falou, realmente o resultado às vezes está acima de tudo, né, cobra-se até de forma desumana, né, os atletas no país, com exceção eu sempre falo assim, com exceção do futebol, porque o jogador de futebol ganha muito bem, né, não tem que estar de mimimi reclamando, porque a torcida pega no pé, lógico, né, até certo limite, né, mas a maioria dos outros esportes, muitos têm que se dedicar de forma a serem profissionais e têm que trabalhar. No futebol, o futebol é trabalho. Né? E muitos aqui do esporte profissional olímpico, como a gente já viu vários casos aqui, a gente já fez matérias aqui de pessoas que se dedicam para tentar chegar ao Mundial, chegar às Olimpíadas, eles têm que se dividir porque não conseguem viver só daquilo. Né? Mas como é que você vê essa situação assim? Você acha que outros países a gente vê, né? Lógico, em outros países que alguns esportes são mais valorizados, aqui depende muito do futebol. Mas o que ainda falta para alguns esportes serem mais valorizados nesse sentido aí, né, ao ponto das pessoas poderem viver só daquilo, se dedicarem àquilo, e aí, quem sabe, a cobrança do brasileiro tem um pouco mais de lógica, digamos assim.
Bom, primeiramente, mais reconhecimento pelo governo federal, né? Porque nós não temos carteira assinada de atleta de deporte olímpico, nós não vamos ser aposentados como atleta e você trabalha a vida inteira fazendo aquilo. Falo no basquete. Tem outros esportes que estão tirando leite de pedra, né? Porque ser atleta no Brasil, você tem que ser. É duro, viu? Eu falo, não falo, eu falo da categoria olímpica, que tem gente que teve até que desistir, teve gente que é Uber e vai disputar as Olimpíadas, né? Então isso é muito triste e a questão do suporte que nem estavam querendo tirar o Bolsa Atleta e tem gente que vive com aquele dinheiro do Bolsa Atleta, não é só para treinar, ele sustenta até a família. Isso é a realidade do atleta brasileiro. Quando ele chega nos Jogos Olímpicos, pessoal, eu espero que vocês não critiquem se eles não ganharem uma medalha ou no Pan-Americano. Sabe por quê? Já são vencedores para chegar lá, porque você não sabe como que é a batalha diária. Tem gente que não tem nem tênis, o atleta, eu falo atleta olímpico, eu falo também o paralímpico. As cadeiras que custam caro, o material que custa caro e não tem apoio de ninguém. Então, nós já são vencedores. A minha carreira, graças a Deus, foi ótima, participei de Olimpíada, tudo, mas, ser atleta no Brasil é matar um coelho a cada dia. Ou se não matar um elefante a cada dia, mesmo que não tenha elefante aqui no Brasil. Você falou do Paradesporto, a gente ainda está aqui com 5 minutinhos para terminar esse papo aqui. Comecei um trabalho voluntário, Alessandra, na equipe da APADEV, que é a equipe de futebol de 5, para deficientes visuais aqui também. Então, pessoal, assim, para quem acompanha o meu trabalho e gosta das lives aqui, amanhã eu vou estar lá no Instagram da APADEV, batendo um papo com algumas pessoas amanhã, também na quinta-feira, né, com algumas pessoas que a gente precisa cobrar também, gestores públicos que estão se dispondo a participar desse debate lá, para falar sobre paradesporto aqui na nossa região, tá bom? Alessandra, quero agradecer aqui pela conversa. Eu sei que o tempo, 1 hora em televisão é uma eternidade, mas na internet passa muito rápido, né? Passa mesmo. Passa porque não falta assunto. A gente nota que você é uma pessoa que, além de gostar de esporte, você se dá a continuar vivendo esporte de uma forma inclusiva, de trabalhar o futuro do esporte no país. E, como a gente fala, a memória do brasileiro é curta, e muitos gestores se aproveitam disso, né? Então, acho que a gente que não é gestor, a gente é quem tem que cobrar, a gente que coloca eles lá e paga o salário deles, para que eles revejam algumas situações. Dizer que aqui eu tentei improvisar com alguma coisa que tinha do Brasil aqui em casa e troféus, lógico que eu estava batendo papo com você, então tem que ter alguma coisa que remeta a conquistas. Muito obrigado aqui pela disponibilidade de você bater um papo conosco, né? Espero que a gente possa, em outros momentos aqui, o projeto deve encerrar no Instagram, pelo menos de início, o meu projeto agora em julho, mas pretendo levar para o YouTube e Facebook e a gente fazer um debate com atletas, quem sabe, da Unifacisa, você ampliar um pouco mais esse debate, que eu acho que é importante aqui em relação à importância do basquete, à descentralização do basquete, acho que é bem legal, tá certo? Obrigadão aqui, viu? E fica com Deus. Rovares, eu quero agradecer a você por esse espaço, foi um ótimo nosso bate-papo, como você disse, na televisão demora e na internet é muito rápido. Pessoal, muito obrigado a todos que estiveram na live aqui, foi ótimo estar com vocês, nós estamos presentes, compartilhar um pouco da minha experiência, e se vocês quiserem também assistir minha live, Rovares, eu vou até falar, eu faço lives de diferentes assuntos no Ale13 Basket, @ Ale13 Basket, é o meu Instagram, e falo convido de infectologista, tudo o que está acontecendo no mundo para trazer um pouquinho de mais informação, sem fake news, para ajudar a população, que eu acho que é isso que um atleta deve fazer, principalmente eu que já estou engajado em vários projetos, e trazer mensagens positivas nesse momento difícil e estar vizinho às pessoas. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, Rovares. Quando eu for para Paraíba, eu quero ir para Campina Grande. Eu não conheço, agora eu quero conhecer. Estou curiosíssima, viu? Com certeza. O convite está feito. Inclusive, eu tenho brincado aqui, assim, que como eu tenho entrevistado muitas pessoas que não moram aqui em Campina, e muitos não vieram aqui, não conhecem, eu falo muito do São João e tudo mais. Eu vou ter que, no mês de junho no ano que vem, vou ter que alugar um hotel só para quem eu convidei para vir para cá. E a gente já faz um reality show lá da live do Rovares lá, porque vai ter muita gente já querendo vir aqui a Campina Grande.
Boa, vamos fazer isso, fica legal. Reality show, o São João em Campina Grande, daqueles que não conhecem Campina Grande. Legal, boa essa. Vamos lá, eu vou sim. Eu sempre, quando eu tô indo para Natal, vejo ali Campina Grande, nunca entro. Dessa vez eu vou ter que ir para entrar, quando eu saio de Recife de carro para ir para Natal. Tá feito demais o convite aqui para você vir conhecer. Né? Se Deus quiser, aí a volta do NBB fala-se em outubro, novembro, as disputas, as coisas voltarem ao normal para você vir conhecer um pouco do calor aqui também da Arena Unifacisa, o projeto, né? E a gente poder ter esse contato pessoal. Alessandra, obrigado. Olha, quarta-feira eu vou bater um papo aqui com o Márcio Alemão, ele que foi zagueiro do 13, do Campinense, do Juventude, lá do Rio Grande do Sul, ele que confundiu um jornalista, Alessandra, eu acho que ainda tem 40 segundos rapidinho, um jornalista confundiu o Márcio Alemão que foi preso, colocaram foto dele, a vida dele deu um rebuliço de sexta-feira para cá, então vou bater um papo com ele, ele mora lá em Criciúma, vou falar um pouco sobre isso aí também, sobre a carreira dele, lógico. Sexta-feira eu volto com o Jailton Oliveira, presidente da Perilima, a equipe que está voltando às disputas do Campeonato Paraibano, também falar um pouco sobre esse processo, e aí semana que vem a gente vai trazendo mais convidados aqui. Alessandra, brigadão, fica com Deus aí, se cuida, tá certo? Um abraço a todos. Depois da live aqui, vou dar os resultados aí da promoção que eu lancei, a galera participando. Meu aniversário foi ontem, viu, Alessandra? E eu vou dar os presentes hoje. E por coincidência, obrigadão. E por coincidência, né, você que usava a camisa 13, entrevista com você hoje, dia 13, né? Então, isso coincidiu também. Dia 13. Pessoal, obrigado. Né? O esporte não pode parar, como eu tenho sempre falado aqui.